Meus queridos, nós estamos terminando uma série de mensagens durante esses dois meses, e nós tivemos enfatizando sobre a evangelização discipuladora, e nós começamos lá em Atos falando sobre o poder do Espírito Santo, falando que nós deveríamos estar cheios do Espírito Santo, e Deus foi falando conosco sobre a idolatria, onde nós estamos pregando a Jesus no meio de um povo idólatra, um mundo idólatra. E aí nós entramos de cheio na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a essa epístola tão preciosa, tão maravilhosa, cheia de conteúdos. Se você soubesse a sua morte, se você soubesse que você iria logo morrer, o que você faria nas últimas semanas? Quais seriam as suas atenções, aonde você colocaria o seu foco? E essa carta é exatamente isso. Paulo estava sentenciado, ele já estava se colocando como libação, como sacrifício, ele já sabia que seria o momento. Foi diferente da primeira epístola, que ele estava preso em uma residência. Agora não, ele já estava condenado. E nesse contexto nós já ouvimos sempre, todo mundo que vem pregar, nós damos um pano de fundo. Foi na segunda prisão, foi quando Nero teve aquela loucura de colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos, e houve então agora uma perseguição do Estado. Não era mais como antes uma perseguição religiosa da parte dos judeus, mas agora uma perseguição do Estado. Nero coloca o seu exército para colocar fogo, prender, decapitar, matar, colocar nas covas dos leões, dos animais. Uma loucura estava passando aquele momento, aquele contexto histórico, e Paulo então está preso e ele já está com a sua sentença. E ele pega a sua caneta, então começa a escrever ao seu filho amado Timóteo. Até onde nós sabemos, foi a última carta, o último escrito do cânon, a última carta que ele escreveu. Talvez as suas últimas instruções, as suas últimas palavras, além daqueles que estavam com ele ali, visitando, acompanhando. Então essa carta, essa epístola tem um peso muito forte, como teve para Timóteo, como teve para aquelas igrejas, ela tem para nós também. E Paulo escreve para Timóteo dizendo que ele não deveria se envergonhar do evangelho. Ele escreve dizendo que o discipulado tem um custo muito alto, o custo da nossa própria vida. O próprio Jesus fala: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E Paulo diz para Timóteo que ele deveria permanecer. E aí ele termina essa parte do capítulo 3 dizendo assim: tu, porém, essa expressão, ela soou entre nós. Eu visitei vários pequenos grupos esse mês, e essa era a frase que ficou. As outras pessoas podem fazer o que quiser. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como o apóstolo Paulo fala. Nós vivemos uma época muito difícil. Ontem um pai me liga desesperado: pastor, perdi o chão. O meu filho veio e nos comunicou dizendo que está namorando um rapaz. E eu preciso de ajuda. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você, Timóteo, vai viver tempos difíceis de perseguição. Virão sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E ele fala: mas tu, porém, Timóteo, permanece fiel.
naquilo que eu te ensinei, naquilo que eu te falei. Timóteo, você foi educado, criado desde a sua infância. E eu te ensinei, te discipulei, e agora, Timóteo, permanece fiel. E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4, no último capítulo da segunda epístola de Timóteo. E eu tenho a sensação de que esse capítulo começaria, na verdade, no versículo 14 do capítulo 3, aonde Paulo fala, ele resgata a identidade de Timóteo, e ele começa a concluir a epístola, dando as últimas instruções. No versículo 14 do 3, ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, desde a tua infância. E aí ele começa então a falar. E de pronto, Paulo chama Timóteo como que se estivesse num tribunal. E ele usa uma expressão: conjuro-te, Timóteo. Eu te peço solenemente diante desse tribunal. E quem é que está nesse tribunal? O juiz, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Ele fala: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Eu quero falar para você 3 recomendações. E aí ele começa então a primeira recomendação: pregue a palavra. Diga para a pessoa que está do teu lado: pregue a palavra. Nós recebemos essa ordem da palavra. E aqui nós encontramos 5 imperativos da pregação da palavra. A pregação da palavra, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser pronunciada a tempo e fora de tempo. Nós temos que estar preparados para ensinar, preparados para pregar, preparados para responder a razão se alguém perguntar para nós a razão da nossa esperança. Esse é o tempo oportuno. E quando não temos a oportunidade, nós temos que pregar a palavra a si mesmo. Eu espero alguém perguntar para mim. Eu espero criar uma situação, o Espírito Santo vai criando uma situação oportuna para que eu possa pregar a palavra. E se essa oportunidade não aparecer? Eu vou criar a oportunidade. Eu vou buscar uma forma de pregar a palavra. Eu vou procurar uma forma de criar uma situação para que eu possa pregar a palavra. Nesse sentido, agora, existe outro sentido que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós estamos vivendo uma época difícil. Nós vivemos numa sociedade corrompida. E eu lembro, há uns 12 anos, onde o pastor Pascoal Piragini pregou a mensagem dizendo: cuidado com a institucionalização da iniquidade no nosso Brasil. Ele foi atacado em todos os lados, dentro e fora da igreja. Eu temo de que se eu chegar aqui e falar assim: olha, em casa eu sou valente. Eu defendo a minha esposa, eu defendo as minhas filhas, eu morro por elas. Alguém vai dizer: o pastor Leno é machista. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Os valores estão por aí.
E você sabe exatamente. E Paulo fala: pregue a palavra, Timóteo. A tempo e fora de tempo. Repreenda. Seja sal, seja luz. A igreja tem a voz profética sobre a nossa nação, amém? Não se iluda com a polarização política. Vai, pregue a palavra, pregue os teus valores, pregue aquilo que você crê, pregue aquilo que a palavra fala para pregar, esquece o resto. Esquece. Isso é a tempo e fora de tempo. Corrija. Pecado não se amansa. Pecado nós cortamos e tiramos da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, do meio dos nossos filhos. O Senhor me quebrantou tempos atrás, onde eu li em Hebreus capítulo 8, falando sobre o sacerdote. E eu li uma expressão: o sacerdote, ele sacrifica pelos pecados das pessoas, pecados de ignorância, pecado de falta de sabedoria, e ele sacrifica por ele e pelos outros. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo: Lennon, eu quero que você se santifique por você e pela tua casa. E aquilo, eu me fui de joelho, me consagrei ao Senhor e falei: Deus, eu entendo que se nós fôssemos olhar pela questão do sacrifício, o sacerdote já foi, Jesus já é o nosso sumo sacerdote. Mas existe um princípio nessa palavra, em que nós devemos santificar por nós e pela nossa casa. Ah, mas o pecado, a santificação não é individual? A confissão de pecado não é individual? Sim. Mas há uma influência quando nós nos santificamos sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos. E não permita que o pecado entre na tua casa. Não amansa o pecado. Pregue a palavra, ensina, repreenda, corrige, exorta. Exorta, chama do lado para consolar. É uma, é duas, não importa. Lute, porque Deus está com você. Não ceda pelo pecado, não ceda o campo a Satanás. Lute na tua casa. Deus te chama a pregar a palavra. Deus te chama a esse compromisso, assim como Deus chamou a Timóteo. Timóteo, faça parte do Evangelho. Essa primeira recomendação, faça parte desse Evangelho. Através de você serão abençoadas pessoas, famílias. Pregue a palavra. Por quê? Por que, Timóteo? Porque haverão dias que as pessoas deixarão de ouvir. Haverá rejeição à sã doutrina. Sã de ser separada, de ser santa, a palavra de Deus. Virão tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E hoje, quando você entra nesse tema, você é radical. Você é de extrema direita. Você é isso, você é aquilo, e aí vem um monte de baboseira, de bobagem, e nós estamos acostumando com isso. O diabo está tentando calar a voz da igreja, dizendo que nós não podemos ser assim, que nós temos que ser politicamente corretos. Uma bobeira. Mentira de Satanás.
Por isso que Paulo está pregando firme com Timóteo, sabendo ele que eram as suas últimas palavras. O momento dele estava chegando. E ele fala, no versículo 5, as pessoas ser-se-ão de mestres, se acercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceiras nos seus ouvidos. Todos os temas mais sérios, mais importantes da doutrina cristã, eles têm muito sucesso quando pessoas começam a falar sobre eles nas redes sociais, na internet. Aí todo mundo fala, todo mundo comenta. Isso, aquilo, outro. Às vezes, as pessoas promovem isso e tornam isso como verdadeiros, como certo. Não é nenhuma nem duas. Várias vezes as minhas filhas chegam para mim e falam, pai, eu escutei isso, é verdade? Falei assim, o que você acha que é? E elas me dão a resposta daquilo que é, porque foram criadas no Evangelho. E elas não estão falando dos ímpios, elas estão falando de pastores, de pessoas que estão aí nas redes sociais, que se dizem pastores, mas são víboras, são cães mentirosos, tentando enganar a igreja, com aparência de coisas boas, mas gosta somente da fofoca, do escândalo, gosta somente das bobeiras, daquilo que dá engajamento, daquilo que chama atenção, daquilo que é polêmico, foge das coisas polêmicas. Mantenha a sua vida na piedade, simples. Essa é a primeira recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. E aí ele fala assim, Timóteo, tu, porém, esquece os outros, esquece a internet, esquece o resto. Tu, porém, seja moderado, suporte os sofrimentos, faça a obra do ministério e cumpra aquilo que Deus te deu. A tua casa, quem ordena é você. Os teus filhos estão sujeitos à tua autoridade. Pronto, acabou. Trata com amor. Alcance o coração do teu filho. E cumpra o teu chamado. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão entendendo o que Deus está falando com você hoje aqui? Esse é o final da nossa série. Deixa de historinha. Deixa de conversa fiada. Tem pessoas que perguntam coisas para mim que eu nem respondo mais. De verdade. E se você me perguntou alguma bobeira e está sem resposta, você vai saber por que agora. Me desculpa, mas é porque tem coisa que não vale nem a pena discutir. Sabe por quê? Porque você sabe a verdade. As pessoas querem polêmicas. Pastor, o que o senhor acha de fulano de tal? Quem sou eu para falar dele? Você já sabe.
Você quer a minha resposta para você para mandar para 10. O pastor falou isso, fulano de tal, e aí vai e não acaba nunca essa conversa. É ou não é? Coceira no ouvido, fofoqueiros. Isso é fofoca. Segunda recomendação que Paulo fala para Timóteo, e eu amo essa recomendação. Ele fala assim: Timóteo, chega bem no final da vida. Chega bem no final da sua vida. Se você fosse fazer uma lápide e colocar no seu túmulo, o que você coloca? Ah, pastor, para com isso, né? Como disse o outro lá, faz assim, né? Pastor, a gente pode bater 3 vezes na madeira? Vai ficar sem resposta. O que você colocaria na sua lápide? Esse versículo é um dos mais usados nos velórios, o mais lido em todo o tempo. Quando nós pensamos, quando alguém morreu, quando alguém terminou, nós lemos o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu queria que essa frase estivesse escrita na minha lápide. Não basta começar bem. Nós temos que terminar a carreira. Nós temos que chegar e ser achado fiel pelo Senhor. Por mais que nós queremos fazer tantas coisas, no final nós vamos escutar: muito bem, servo bom e fiel, no pouco você foste fiel. Porque o muito Jesus já fez por nós. Não há nada que nós possamos fazer para chegar no muito. Sempre será o pouco. Mas nós queremos chegar sendo fiéis no pouco. Nós queremos chegar ali, falar assim: Senhor, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé e agora eu estou esperando a coroa da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Termina bem a sua carreira, meu irmão. Não se iluda com esse mundo, não se desvie, não esfrie a sua vida, não entre por esses caminhos que Paulo está dizendo que para Timóteo não entrar, não entre nessas discussões, venha para cá, venha para o leito, venha para a palavra de Deus, venha para o teu discipulado, venha para o teu pequeno grupo, venha para a tua fé, e não invente moda, não invente, é o simples. É a vida piedosa. Você quer a simplicidade? Você quer voltar mais para a realidade? Esquecer a fantasia desse mundo? Nós temos na Escola do Discípulo um curso, é totalmente gratuito, é online, você pode fazer na tua casa como a sua devoção. Chama-se Disciplinas Espirituais. Aprender a ler, a orar, a ler a palavra, a jejuar, a louvar, a ser piedoso. É isso que nós temos que fazer. Vá lá, começa essa semana: Senhor, eu quero ser mais piedoso. Eu quero ser mais devoto. Eu quero ser mais fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu quero cumprir o meu chamado de evangelista, eu quero orar pela minha casa, eu quero voltar mais para a minha família. De janeiro para cá o Senhor tem me apertado, o Senhor me chamou a um propósito, e eu me comprometi com Ele, com aquele propósito, mas não era, eu tinha que chegar num alinhamento com Deus. Aí quando chegou março, o Senhor me pegou de novo.
E de março para cá, eu tenho buscado ao Senhor de uma maneira muito mais intensa, dizendo para Ele o quanto eu preciso dEle. E de um tempo para cá eu tenho feito uma prática, que todo domingo eu me coloco de joelho e eu falo: Senhor, eu quero renovar a minha fé por mais 7 dias. 7 dias. Eu quero te buscar com intensidade durante esses 7 dias. Eu quero jejuar. Eu quero orar mais. Quero orar com as minhas filhas, orar com minha esposa. Viver a vida do Evangelho de forma simples, descomplicada. Todo domingo. E de pronto o Senhor me anima, dizendo, uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu estou fazendo um propósito também. Meu propósito é esse. Esses dias chegou um irmão aqui numa vigília, e eu falei: rapaz, que aparece que você está, cadê o teu cabelo? Raspou a cabeça. Falou assim: olha, daquele dia que nós conversamos, eu fiz um propósito com o Senhor, e enquanto o Senhor não resolver essa situação na minha vida, eu vou deixar o cabelo rapado. Eu falei: uau, que loucura. Conheço pessoas que estão na água e no pão, até o Senhor responder. Tem pessoas que chegaram para mim e falaram: pastor, eu bloqueei a minha conta no Instagram até eu aprender a me dominar, o meu tempo, me sujeitar ao Espírito. Sabe, queridos, é isso que nós temos que fazer. Se você se deixa levar pelas redes sociais, faça um compromisso com o Senhor, de sujeição, de domínio próprio. E você não vai conseguir, vindo aqui à frente, alguém orando por você, colocando, não, é você mesmo, é você e Deus e ninguém mais. É lá no teu quarto secreto que você vai conseguir, você vai dominar, você vai aprender a orar, a depender, a confiar no Senhor, nas promessas dEle. E quanto mais você faz isso, mais você percebe que precisa do Senhor. Quantos aqui estão entendendo? Quanto a mim, Timóteo, como o pastor Gilson pregou hoje de manhã, eu estou com data de validade já quase vencendo. Eu já estou indo, já estou recebendo a minha promoção. Eu cumpri a minha missão, o meu chamado, Timóteo. E essa carta é como se Paulo estivesse passando o bastão para Timóteo. Paulo passando o bastão para Timóteo. Considera isso, Timóteo. Eu estou me oferecendo já como libação, como sacrifício. Estou sendo derramado diante do altar. Considera isso, Timóteo. O discipulado tem um preço, um custo muito alto. E se nós fôssemos fiéis ao Senhor, meus irmãos, nós não estaríamos aqui precisando falar sobre dízimo, oferta e sobre 20% para alcançar o orçamento. Nós estaríamos sobrepassando, superabundando, ofertando, abençoando, abrindo outras missões de outros lugares, enviando mais missionários, transbordando em graça. Mas quando se fala de dízimo, é um exemplo da vida cristã.
Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu já ouvi pregação disso, ouvi pastor falando isso, ouvi hoje um influencer falando daquilo nas redes sociais. Tudo mentira. Dízimo é dízimo. É um compromisso que eu faço com Deus, de gratidão, de reconhecimento, e eu devolvo aquilo que pertence a Ele, 10% daquilo que eu ganho. É simples assim. Oferta é aquilo que você coloca no teu coração para ofertar como gratidão, como reconhecimento. Uma oferta missionária, uma oferta isso para o banheiro, para as crianças, uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, um projeto de amor, e assim nós vamos abençoando. É simples assim. E aí, meus queridos, nós temos a terceira recomendação do apóstolo Paulo, onde ele fala assim: Timóteo, a coisa mais importante do evangelho são pessoas, comunhão. Invista em pessoas. Invista. Invista em alguém. Deus não fez o homem sozinho, Ele fez o homem em comunidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus poderia, na sua autossuficiência, na sua soberania, no seu poder, Ele poderia viver simplesmente no seu reino, com os anjos celestiais adorando, mas Ele preferiu se relacionar com os homens. Ele preferiu criar o jardim, formar Adão e Eva, e toda tardezinha Ele descia para conversar com Adão, conversar com Eva. Relacionamento. Jesus, tendo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como coisa que aferrar-se, mas tomou a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. O fato dele esvaziar e tomar a forma de servo e habitar entre nós, é como que se Jesus tivesse armado uma tenda ao lado da tua. Lembra do tabernáculo? As pessoas moravam em tendas. E essa palavra habitou é como que se fosse traduzida assim: tabernaculizou-se entre nós. Não existe essa palavra, mas a ideia seria essa. Para quê? Para tomar um tereré com você. Para comer um churrasco. Para caminhar com você. E nesse finalzinho aqui, Paulo está dizendo assim: Timóteo, olha só o versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de você, Timóteo. Eu estou com saudade de você. Vem logo, Timóteo. E quando eu leio isso, eu posso escutar pessoas me chamando: Leno, vem logo. Pessoas te chamando para ter comunhão com você. Pessoas que precisam de você nesse momento estão clamando. Abre os teus ouvidos. Escuta essas pessoas te chamando. Escuta a voz dessas pessoas dizendo assim: vem logo, me ajuda. Eu quero você, eu quero me relacionar com você, eu quero ter comunhão com você. Para um momento agora, feche teus olhos. Para um momento agora e pense naquelas pessoas que você se relacionava com elas e você, por algum motivo, você já não se relaciona mais com elas. Por tempo, por alguma discussão, ou algum esfriamento natural. Pensa agora nessas pessoas. Elas estão dizendo: vem ter comigo. Vem depressa ter comigo.
Quem aqui pensou em pessoas que tinha comunhão e deixou de ter comunhão durante essa pandemia ou por algum motivo? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante. É isso aí. E ele fala de uma urgência, vem logo ter comigo. Mas aproveita, Timóteo, traz João Marco também. Olha só. Alguém levando alguém para ter comunhão com Paulo. Passa lá, busca alguém e leva para o teu pequeno grupo. Passa lá e busca alguém e leva para ter comunhão com você lá no teu pequeno grupo. Mas depressa. Pessoas precisam de pessoas. E pessoas precisam de coisas. Traga a minha capa, traga os meus livros, traga os meus pergaminhos. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de coisas. O pastor falou do missionário que precisa pagar as suas compras no mercado. Precisa de coisas. Previna-se de pessoas más. Previna-se de latoeiros. Previna-se de pessoas enganadoras. Pessoas que blasfemam. Você não precisa da comunhão deles. Dos ímpios, dos iníquos. Você não precisa frequentar certos lugares. Você não precisa. Paulo fala de Alexandre. Paulo fala que às vezes nós vamos ter pessoas que vão nos abandonar, mas segue em frente. Conheço pessoas que não estão mais liderando o pequeno grupo porque foram feridas, foram machucadas. Lembra-se, Paulo passou por isso também. Isso vai acontecer. Mas supere, busque, perdoa-lhes, segue a tua vida, pegue a tua liderança, invista em pessoas. E para terminar, Paulo fala assim: Timóteo, lembra, as pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor jamais não nos abandonará, nunca vai nos abandonar. O Senhor é aquele que nos livrou da boca dos leões e também nos guardará em salvo para o seu reino.